Nesta série de vídeos mostramos alguns dos maiores fracassos das indústrias automobilísticas na Fórmula 1. Já falamos sobre o fiasco da Toyota, a oportunidade desperdiçada da Bugatti e quando a Yamaha tentou entrar na indústria automobilística e acabou batendo de frente no muro do fracasso. Esse tipo de história continua e chegou a hora de contar o volume 3 e falar de mais 3 marcas que apostaram na Fórmula 1, acreditando que a exposição mundial seria essencial para posicionar seus veículos. Mas a única coisa que conseguiram no caminho foi entrar para os livros da história obscura e ridícula da Fórmula 1. Então, senhoras e senhores, vamos conhecer as outras 3 companhias que fazem parte do volume 3 das marcas automotivas que fracassaram no mundo da Fórmula 1. Existem marcas muito lendárias na indústria automotiva que, de certa forma, passam muito despercebidas em relação a outras marcas, mas que, ao longo da história, deixaram uma marca quase indelével. Gravaram seu nome em ouro na indústria automotiva. E a marca presente neste volume é a criadora de alguns dos carros mais bonitos que já vi na minha vida, como o Vallelunga, o Mangusta e o carro mais icônico dessa marca, o Pantera. Senhoras e senhores, estes são os veículos da italiana De Tomaso, marca fundada em 1959 pelo argentino Alejandro De Tomaso, piloto que participou da Fórmula 1. No Grande Prêmio da Argentina de 1957 e no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1959. Após passar pelas categorias do automobilismo, decidiu fundar sua empresa para desenvolver veículos esportivos de alto padrão. Começando pelo primeiro carro que tiveram, que foi justamente o Vallelunga, lançado no mercado no ano de 1963. E que alcançou o status de lenda com o de Tomaso Pantera, um carro de design italiano que usava um motor V8 americano da Ford, que foi muito popular nos Estados Unidos, por ser considerado um super esportivo acessível que combinava o melhor de 2 mundos. O belíssimo e imponente design italiano com a potência americana dos motores dos Estados Unidos. Essa marca teve seu maior auge entre as décadas de 60 e 70 com os carros mencionados anteriormente. Mas o que poucos sabem é que De Tomaso esteve envolvida no mundo da Fórmula 1. E tinha em mente um projeto ambicioso para continuar seu legado no automobilismo, que era construir um carro de Fórmula 1 para competir no maior palco internacional das competições de automobilismo. Com isso, preservar sua ambição nas corridas e transformar a De Tomaso Automobili em um nome respeitado no automobilismo e na produção de veículos. Desde 1959, De Tomaso fez testes com carros de Fórmula e, em 1961, criou seus primeiros chassis, os De Tomaso F1. Carros das equipes Setecoli, Serenissima e da sua própria, a Scuderia De Tomaso, mas que só estariam disponíveis e tentariam participar no Grande Prêmio de casa, na Itália, no circuito de Monza. É verdade, eles testaram uma versão do carro no Grande Prêmio da França de 1961. Os carros usavam 2 motores distintos, Alfa Romeo e Oreca, em 1961. Eles só se animaram a criar o De Tomaso em 1962. 801, quando até o motor foi feito por essa marca, marcando um momento importante para a De Tomaso Automóvel. Infelizmente, Alejandro De Tomaso subestimou o desafio de criar um carro de Fórmula 1 na época. Sua intenção era apenas competir no Grande Prêmio da Itália diante do seu país e avaliar o desempenho desse carro, tentando estrear heroicamente na Fórmula 1, no circuito mais veloz. E a partir daí, avaliar sua posição para ver se continuariam em alguma outra temporada. Mas na Fórmula 1 as coisas nunca são tão fáceis. Seu carro era pouco competitivo, e o design rebaixado prejudicava a aerodinâmica. E alguns especialistas da Fórmula 1 daquela época consideravam que a potência do seu motor era bem inferior ao que eles declaravam publicamente. E esse carro, apesar de ser a tentativa da marca de entrar de vez no mundo da Fórmula 1, não conseguiu se classificar para o único grande prêmio em que tentou competir, o Grande Prêmio da Itália de 1962, onde foi bastante inferior em potência em relação aos outros competidores. Por isso, acabaram descartando o carro e não voltaram a competir com o De Tomaso 801, embora um de seus antigos chassis, o De Tomaso F, um da escuderia Setecoli, tentaria novamente se classificar para o Grande Prêmio de 1963, mas teve praticamente o mesmo destino. Isso marcou a primeira tentativa frustrada de Tomaso na Fórmula 1, mas sua história teria uma última dança, embora da mesma forma sem nenhum tipo de sucesso.
Em 1970, uma pessoa que depois viraria lenda entrou na Fórmula 1. Frank Williams, que ingressou na Fórmula 1 em 1969. Após tentar a sorte na Fórmula 3, e com grande ambição, ele chegou à Fórmula 1 com carros chamados Frank Williams Racing Cars. Nos primeiros anos na categoria, ele comprava chassis de outra equipe para correr na Fórmula. Mas cabia a eles fazer o trabalho de engenharia para torná-los o mais competitivos possível. Em 1970, Di Tommaso viu chance de voltar à categoria ao se unir a Frank Williams. O britânico chamou a atenção do fabricante, que então decidiu construir um chassi, projetado por Giampaolo Dallara, para ele competir ainda naquela temporada. Por isso, essa era a última chance de Tommaso triunfar na Fórmula 1. Aliar-se com alguém que eventualmente se tornaria um dos grandes nomes históricos da Fórmula 1 e projetar para ele um carro com o qual pudesse competir de igual para igual. No entanto, o destino foi praticamente o mesmo. Conseguiam se classificar para os grandes prêmios, e isso já era um grande avanço. Mas não conseguiam terminar as corridas porque o carro, além de ser lento, sofria com excesso de peso e era pouco confiável. E, infelizmente, a tragédia sentenciaria a associação de Williams com De Tommaso e sua história na Fórmula 1 para sempre. Quando? No Grande Prêmio da Holanda. O piloto britânico Piers Courage faleceu após um acidente causado pela quebra da coluna de direção do carro da De Tommaso. Devido ao azar, à baixa confiabilidade e competitividade do carro, além de desentendimentos internos. Isso significaria o fim da De Tommaso na Fórmula 1 e o completo fracasso do seu projeto esportivo. No entanto, a marca continuou desenvolvendo carros e mantendo bastante prestígio, como comentamos anteriormente, com seus super esportivos de rua. Mas isso sempre marcou o legado de Alejandro Di Tommaso. O fracasso que teve como construtor em seu sonho de conquistar o mundo da Fórmula 1. Imagine se a Fórmula 1 mudasse de emissora no seu país, e de narrações sóbrias e sem anúncios, de repente, os direitos fossem perdidos e as transmissões passassem a ser assim. Sua volta mais rápida no Grande Prêmio do Canadá de pé é... Este é um exemplo hipotético. Não digo que isso vá acontecer, mas se acontecer e você quiser manter suas transmissões como estão, existe uma ferramenta que pode te ajudar a quebrar qualquer barreira digital na internet, e essa ferramenta é uma VPN que justamente nossos amigos da Surfshark possuem. Você já imaginou se, em um caso hipotético, os novos proprietários da Fórmula decidissem bloquear o acesso à Fórmula 1 televisão no seu país? E com isso você perdesse as narrações em diferentes idiomas e o catálogo histórico? Pois bem, para ter isso de volta, bastaria usar uma ferramenta básica do Surfshark, que é o trocador de IP. Assim, você pode se posicionar em qualquer lugar do mundo onde haja Fórmula 1 televisão disponível. Com um clique, voilá, você volta a acessar a plataforma e seus recursos. Sim, o exemplo que dei é hipotético e não estou dizendo que isso vai acontecer. Esse exemplo vale para outras plataformas, pois essa ferramenta desbloqueia conteúdo regional em serviços como Netflix, Amazon, Disney e mais. Portanto, se o exemplo que eu te dei no começo realmente acontecer, você estará protegido. E se nunca acontecer, bem, a VPN pode ser usada de várias maneiras. Te convido a testar a VPN você mesmo. Acesse surfshark.com/Skyline e use o código Skyline para ganhar 4 meses extras ao contratar o serviço e testar em dispositivos ilimitados. E se você não gostar ou não ficar convencido, terá garantia total de devolução do dinheiro. Então eu te convido a experimentar os benefícios da VPN e todas as vantagens que ela oferece junto com nossos amigos da Surfshark. Mais uma vez, uma marca japonesa aparece nessas listas desonrosas, com pedigree de vencedora no exigente mundo dos rallies, e que é conhecida até hoje por ter criado alguns dos carros mais bonitos desse universo, como o RS, o RX e o mais icônico de todos, o lendário Impreza. A proprietária desses veículos é a Subaru, marca japonesa fundada em 1953 por Chikuhei Nakajima, famosa no automobilismo, por ganhar 3 campeonatos de pilotos e 3 de construtores, no Mundial de Rally de 1995 a 2003. No entanto, sua aventura no automobilismo teve que passar por um enorme fracasso antes de saborear as glórias do sucesso na disciplina dos rallies. E esse fracasso veio junto com a Fórmula 1. Antes do desastre no fim dos anos 1980, o Japão dominava a Fórmula 1.
Pelo menos com os motores, e particularmente com os da Honda, que junto com a McLaren dominavam a categoria conquistando os 1987, embora isso tenha sido feito com a Williams, e a partir de 88 até 1991 fazendo isso com o pessoal da McLaren. O sucesso da Honda incentivou a Yamaha a entrar na categoria depois. Por isso a Subaru, vendo o que a Honda estava conseguindo, também não queria ficar sem uma fatia do bolo. Pensaram que, se outras marcas conseguiam, também poderiam criar seu próprio motor competitivo de Fórmula 1. E para esse projeto ambicioso, todas as piores decisões possíveis foram tomadas. Primeiro, eles contrataram a empresa italiana Motori Moderni para construir o motor, pois confiavam em sua experiência para desenvolvê-lo. Eles criaram um motor boxer de 12 cilindros e 3,5 litros que era semelhante aos usados nos carros de rua da marca japonesa. E acharam que seriam perfeitos para a Fórmula 1, além disso, tinha o selo de Carlo Sitti, já que o motor foi projetado por ele. Ele foi um ex-engenheiro bastante reconhecido da equipe Ferrari. No início dos anos 60, o motor foi concluído em 1989 e testado com um carro da Minardi em Misano. E uma vez que esse motor nasceu, decidiram batizá-lo como Subaru 1235. Com o motor pronto, tudo parecia bem para a marca, mas na verdade era um completo desastre. No dinamômetro, o motor atingiu potência máxima de 559 cavalos. Bem mais lento que outros motores da Fórmula 1. Por exemplo, o Honda com a McLaren tinha 660 cavalos. Outro grande problema era o motor, muito mais pesado que o dos rivais. Dizem que esse motor deixava o carro até 100 kg mais pesado que os demais do grid. Portanto, um motor lento e particularmente pesado. Não era bem a receita ideal para chegar à Fórmula 1, certo? Originalmente o plano era fornecer motores para a equipe Minardi em 1990. Mas ao verem o desastre, disseram, muito bom, mas não. E é nesse ponto que a Subaru comete o segundo grande erro em sua tentativa de chegar à Fórmula 1. Nessa época existia uma equipe italiana chamada Colony, criada por Enzo Colony, um ex-piloto de automobilismo que fundou sua própria equipe para competir nas categorias de Fórmula 3. Após deixar de ser piloto, ele entrou na Fórmula 1 em 1987, tendo como um de seus maiores sucessos. De fato, em 3 anos da Fórmula 1, sua maior conquista era se classificar para os grandes prêmios, tendo como melhor resultado um 8º lugar no Grande Prêmio do Canadá de 1988. Em 1989, de 16 corridas, só se classificaram para 4 e não terminaram nenhuma delas. Por isso, se associar com uma equipe assim não era exatamente a melhor das ideias. Essas pessoas viam o potencial e enxergavam a ambição que os outros não percebiam. E acima de tudo, viam que essa equipe também estava falida. Eles compraram 51% da Colony e se tornaram sócios majoritários da equipe. Assim puderam instalar seus motores nesses carros, dando origem à equipe Subaru Colony. Mas o que poderia dar errado se você juntar um dos piores carros de 1989 e colocar um motor que pesava mais do que um elefante de circo? Exatamente tudo. O carro era infinitamente mais lento do que o resto de seus rivais na pré-classificação. Difícil de controlar e completamente imprevisível por causa do peso brutal que o monoposto tinha. Tem péssima confiabilidade. Eles não se classificaram para nenhum grande prêmio em 1990. Desesperados, decidiram comprar toda a equipe da Colony para resolver o problema, e assim fizeram. Eles trouxeram seus próprios engenheiros diretamente do Japão, investiram muito tempo e muitos recursos nesse carro e, simplesmente, nada funcionava. Corrida após corrida, a equipe Subaru só passava vergonha. Tudo por tentar entrar na Fórmula 1 de maneira improvisada e sem plano de longo prazo. E obviamente, após nenhum avanço, após passar vergonha corrida após corrida e ficar completamente humilhados pela Honda. Após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1990, decidiram vender novamente a equipe para a Colony e, com isso, desaparecer pela porta dos fundos da Fórmula 1. Praticamente sempre. E como último presente para o mundo, esse pessoal decidiu vender os planos e designs do seu motor para a marca Koenigsegg. Designs usados para montar o motor em alguns veículos, ao menos nos protótipos. Mas depois disso, desapareceram do circuito principal do automobilismo e decidiram focar seus esforços e recursos no Mundial de Rally. Onde aí sim, não só conseguiram o sucesso, mas também conquistaram alguns dos carros mais valiosos que se tornaram verdadeiras lendas na categoria dos rallies. Apesar de terem deixado o Mundial em 2008.
A curta passagem da Subaru pela Fórmula 1 trouxe não só uma das maiores vergonhas da categoria, mas também uma mancha provavelmente impossível de apagar do seu legado. E mais uma história do nosso volume de marcas automotivas que fracassaram na Fórmula 1. Nessa série de vídeos, já mostramos projetos que tentaram queimar dinheiro de forma absurda, de marcas ingênuas que acham ser o caminho mais rápido e seguro para o sucesso na Fórmula. Bom, a última história é daquelas que eu sei que você adora, bebê, daquelas que você ama. A marca em questão, que habita a última história deste volume, é uma cuja ideologia e filosofia era a arte do desempenho. Marca britânica fundada em 1934, criadora de carros esportivos e de luxo icônicos, conhecida como Jaguar Cars. A história da Jaguar e do automobilismo não começou particularmente com a Fórmula 1. Na verdade, a Jaguar é uma marca com muita história e sucesso dentro do automobilismo. Praticamente desde 1951, nas categorias de resistência, onde conquistou seu maior legado e a enorme quantidade de sucessos que essa marca tem em seu currículo. E conquistaram vitórias importantes nas 24 horas de Le Mans, somando até agora 7 triunfos na principal prova de resistência. Em 1951 com o Jaguar XK120C e em 1953 com o Jaguar C-Type. De 1955 a 1957 com o Jaguar D-Type, em 1988. Eles alcançaram o sucesso com o XJR 9 Le Mans e no ano de 1990. É a última vitória que eles conquistaram em Le Mans com o XJR 12 LM, que na verdade com esse mesmo carro. Também ganharam as 24 horas de Daytona e 3 títulos mundiais de resistência. Esses caras não eram novatos no automobilismo, tinham alma, espírito e experiência no setor. Mas sua trajetória na Fórmula 1 seria mais decepcionante, começando em 1999. Naquele ano, a Ford, que comprou a Jaguar em 1989, era a empresa mãe da marca. Queria entrar na Fórmula 1 após anos fornecendo motores e obtendo sucesso. Desde 1967, conquistaram 10 títulos de construtores e 13 de pilotos, devido à parceria com a Cosworth. Mas a Ford queria alcançar esse mesmo nível de sucesso, mas agora com sua própria estrutura, para emular o que outros grandes fabricantes conseguiam, e com isso obter uma vitrine gigantesca que impulsionasse a venda de seus veículos. Para isso, em 1999, eles compraram de Jack Stewart sua estrutura competitiva de Fórmula 1 como parte de uma estratégia de marketing. Eles decidiram que seria a marca Jaguar que entraria representando a Ford no principal circuito. Consideravam que seu status de marca premium em carros esportivos e de luxo era ideal para a imagem do grande circo. E graças a essa colaboração e apoio que Ford e Cosworth sempre tiveram. Esses seriam os motores que usariam no carro de estreia na Fórmula 1 em 2000. A Ford inicialmente buscava sucesso no grande circo a qualquer custo. Muitos ingênuos na época achavam que a melhor forma era simplesmente investir dinheiro nisso. A Ford investiu muito dinheiro para desenvolver essa equipe. Inicialmente, a marca de Detroit anunciou o investimento de 400 milhões de dólares só para criar um complexo de produção de carros e motores da equipe. Com sede em Silverstone, mas enquanto isso era criado, por enquanto eles usariam sua sede em Milton Keynes. Optaram por contratar profissionais qualificados para trazer talentos que ajudassem no desenvolvimento dos carros e alcançar o sucesso rapidamente. E tendo reunido todas essas joias do infinito para o ano 2000, nasceria o HSBC. Jaguar Racing Formula 1 Team estrearia com o carro R1, motores Cosworth e conduzido pelo vice-campeão de 1999 Eddie Irvine. E o piloto britânico Johnny Herbert. Tudo estava preparado para que a Jaguar estreasse em grande estilo na Fórmula 1, mas tudo o que conseguiram foi decepcionar a todos. O primeiro carro, projetado por Gary Anderson e John Russell, foi decepcionante por acidentes, falta de confiabilidade e dificuldade de pilotagem. Eles só conseguiram somar 4 míseros pontos durante todo o ano, terminando a temporada na 9ª posição do campeonato de construtores, apenas à frente da Minardi e da equipe Prospeyot. E não é que 2001 fosse ser muito diferente, já que o carro continuava sendo muito difícil de pilotar. E o então batizado Jaguar R2 não era particularmente um carro competitivo. Ainda assim, Eddie Irvine conseguiu seu primeiro pódio no Grande Prêmio de Mônaco. Essa estrutura foi como oxigênio para os frágeis pulmões da equipe Jaguar. Mas isso não facilitou o restante do ano para a equipe.
A competitividade não voltou a ser tão boa no resto da temporada, e a Jaguar enfrentava um desastre interno. Seu diretor executivo havia renunciado antes do início da temporada. Eles contrataram Niki Lauda para ocupar esse cargo, Bobby Wright, que era o dirigente dessa equipe. Eles conseguiram garantir a contratação do gênio da aerodinâmica, Adrian Newey, que anunciaram com grande alarde. Mas apenas 48 horas após o anúncio, o próprio Adrian Newey decidiu voltar atrás, deixando a Jaguar e Bobby Wright completamente humilhados. Dizem que Newey notou o clima tenso e instável da equipe e resolveu desistir, antes de iniciar um projeto sem a liberdade e garantias necessárias. E para piorar, também havia uma guerra de poder entre Niki Lauda e Rahal, que acabou com Niki Lauda demitindo este último para que o austríaco assumisse seu lugar. Isso claramente faria a equipe não melhorar nos anos seguintes. Na verdade, a empresa Jaguar entrou em crise financeira e isso acabou limitando severamente o orçamento que eles tinham para competir a cada temporada. Eram só 150 milhões de dólares, dos quais 50 eram destinados ao desenvolvimento do motor Cosworth. Eles viviam em reestruturações constantes, e os acionistas da Ford começaram a ver com maus olhos o fato de que a marca americana gastava tanto dinheiro em uma equipe que não levava seu nome. Além de parecerem completamente desconectados e alheios a esse projeto, o que fez com que 2002 fosse igualmente decepcionante. Só o 7º lugar entre construtores, 7 pontos e a breve alegria do 3º lugar e pódio no Grande Prêmio da Itália daquela temporada. A razão pela qual a Jaguar não estava tendo sucesso na Fórmula 1 era mais do que evidente. A Ford interferia em quase tudo, por mais ridículo que fosse dentro da equipe, limitando-os operacionalmente, além de não saber absolutamente nada sobre como a equipe estava sendo gerida, então suas decisões não levavam a lugar nenhum. Financeiramente, não tinham cheque em branco e o orçamento era apertado. Ainda passavam por reestruturações frequentes e carros pouco competitivos. Enfim, a burocracia estava matando o projeto da Ford e da Jaguar na Fórmula 1. E os problemas continuaram. Em 2003 já haviam perdido Niki Lauda e Gunther Steiner. Mas o problema continuava sendo exatamente o mesmo. Os resultados não melhoravam e a última esperança parecia ser o ano de 2004, onde a Jaguar já tinha um túnel de vento que haviam desenvolvido. Mesmo com o talão de cheques disponível, o carro seguia pouco competitivo. Novamente somaram 10 pontos na temporada e ficaram em 7º entre os construtores. E foi aí que a Ford disse, dane-se tudo isso e decidiu que era hora de vender a equipe. E mesmo que internamente tentaram salvar a equipe, tentando rebatizá-la como Ford F1 para que fosse o time oficial americano da marca de Detroit. Da matriz da montadora disseram não, obrigado. E acabaram vendendo a equipe para a marca Red Bull por apenas 1 libra esterlina. Resumindo o desastre, as super instalações de 400 milhões de dólares anunciadas com pompa nunca foram construídas. Gastaram 500 milhões de dólares para só 2 pódios em 5 anos. E acabaram vendendo a Cosworth para os donos da categoria Champ Car, o que fez com que eventualmente a Jaguar saísse da Fórmula 1 com o rabo entre as pernas e arrasados, completamente envergonhados. No que acabou sendo um dos maiores fracassos da história da Fórmula 1. Talvez apenas atrás do desastre que foi o projeto da Toyota. Curiosamente, ambos os projetos têm fracassos semelhantes. Dinheiro desperdiçado, burocracia absurda e intervenção inútil da marca na equipe de corrida. Reestruturações infinitas e, no final, ambos os projetos terminaram no mesmo lixo. Embora a Jaguar tenha encontrado um pouco de redenção no automobilismo, quando em 2024 se consagraram campeões mundiais da Fórmula Elétrica. Uma disciplina em que competem atualmente e obtêm bons resultados. Mas não servem para limpar a imagem de um dos maiores fracassos da história da principal categoria do automobilismo. E a última história do nosso volume, 3 marcas automotivas que fracassaram na Fórmula 1. Assim encerramos mais um capítulo da minissérie sobre os piores projetos de marcas automotivas ambiciosas na principal categoria. Te pergunto, você conhecia a história desses times? Gostaria que algum tivesse tido sucesso? Deixe suas sugestões para mim. Sobre quais outras marcas automotivas você gostaria que falássemos em um possível próximo volume? 4 marcas automotivas que fracassaram na Fórmula. Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Me despeço e, se gostou do vídeo, deixe um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para saber dos novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter. Os links estão na descrição do vídeo. Nos vemos em breve.
Para mais conteúdo no Skyline Racing, obrigado por acompanhar. Até logo!